Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais Evangelho na quinta-feira. Que Deus nos abençoe, que ilumine a nossa mente, nossa mente e o nosso coração, nesse momento tão importante, tão especial em nossas vidas, que temos aqui mais uma vez para levar a palavra do Evangelho para todos aqueles que se propõem a ouvir e assistir, que seja bem-vindo entre nós. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom, né? Sobre o Espiritismo, né? Sobre o jugo, ser severo para conosco, falar da misericórdia, da piedade, da tolerância. É um tema muito bom. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, vamos ver aqui, capítulo 10, no item 10, 15 e 18. Caro amigos, sede severo convosco, indulgente para com as fraquezas dos outros. É desta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam ainda hoje na terra. Todos vós tendes maus pensamentos a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos nós. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado para aliviar, para poderdes julgar, para poder galgar o cume da montanha do progresso. Porque então, a vez de mostrar-vos tão clarividente para com relação aos defeitos do próximo e tão cego com relação a vós mesmos, quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequeno cisco que os incomoda, sem atenderdes nas traves que aos vossos olhos vos cegam, fazendo-vos ir de queda em queda, crede nos vossos irmãos, nos espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos que estão no corpo físico é insensato e culpado. Atire a primeira pedra aquele que se encontrar sem pecado, disse Jesus. E nós temos muita habilidade para ver o cisco no olho do nosso próximo, mas não vimos a trave, né? A trave é uma madeira que está no nosso, né? Atravessado nos nossos olhos, e nós queremos ver dos outros e não vimos nossos defeitos. É isso aí que nos incomoda bastante e nos atrasa bastante na nossa evolução. Fazendo ir queda em queda, crede nos vossos irmãos, todo o homem bastante orgulhoso para julgar superior, sempre queremos ser superior aos outros, né? Superior em virtude e mérito aos seus irmãos que estão no corpo físico, é insensato e culpado. Quem pensa assim, Deus, no dia de sua justiça, nós vamos ter que prestar conta. O verdadeiro caráter da caridade e da modéstia e da humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro. Superficial, não só olhar o defeito dos outros, ver com muito leve, né, as faltas dos irmãos, né, para nós também não se endividar, né. Vamos lá. O caráter da caridade e da modéstia, da humildade, nós temos que cultivar isso aí, que consiste em esforçar-se para fazer que prevaleça
o que há de bom e virtuoso dentro de nós. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo, sempre há, em alguma de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centenas vivas da essência espiritual. Quando Deus criou nossos espíritos, há milênios anos atrás, que nós íamos reencarnando, vindo e indo, sempre, quando ele fez o espírito no início, que éramos simples ignorantes, mas já botou uma centelha dentro de cada espírito que ele criou. E essa centelha ia ficar dormitando nos milênios, porque ia ter que se acordar com nossos esforços, né? Com nossa dedicação ao bem, vai se acordando, essa centelha divina vai aumentando. Por isso que Jesus falava para nós, quando via uma pessoa triste, abatida, desanimada, o que ele falava? Ô meu irmão, faça brilhar a tua luz, que essa centelha divina que Deus já botou dentro de ti, faça brilhar, está dentro de você, meu irmão. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminados, iluminando está ao caminho, sempre iluminando está o nosso caminho, ao longo do qual pode ler essas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada da caridade, da prática, da caridade do coração, caridade para com o próximo, que é muito difícil nós fazer essa verdadeira caridade, porque daí não tem distinção de raça e nem de crença. Nós temos que amar todos como irmãos, que é os 2 mandamentos que Jesus deixou: amar Deus sobre todas as coisas, de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma, e amar teu próximo como a ti mesmo, ou amar teu próximo como eu vos amei. Isso é muito importante, nós termos dentro de nós esse ensinamento de Jesus para em prática. A caridade, né, para com o próximo e como para si mesmo. Temos que amarmos a nós mesmos para amar o próximo também. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, né? Que traz a felicidade para toda nós aqui na Terra. Então é importante ser sempre bom e cada vez melhor. Então nós temos que ter também uma virtude muito grande, que é a misericórdia. Enquanto não tiver misericórdia do nosso próximo, nós nunca vamos aprender a amar. Nunca vamos aprender a desenvolver a nossa humildade. Porque a misericórdia todos nós temos que desenvolvê-lo dentro de nós. Porque quem tem misericórdia não acusa ninguém, não faz mal a ninguém. Porque quem tem misericórdia ama. Porque a misericórdia é ser indulgente para com os nossos irmãos, em estado de ignorância, que ainda não conhece aquilo que nós conhecemos. Porque a indulgência pede a mesma coisa para nós. O que semeamos, colhemos. Não tem aquele ditado popular: tudo que nós semeamos nós vamos ter que colher na terra? Eu estou sofrendo tanto, só sofro. Você está colhendo o que você plantou. Mas colhendo o que plantou aonde? O que você plantou? A maldade, a injustiça. Aonde? Lá nas plantações do passado. Semeamos lá, agora vamos colher aqui. E muitas vezes nós semeamos aqui, já colhemos aqui, mas a maioria vamos colher no futuro, porque não vai dar tempo de pagar todas as contas que fizemos. Nós pensamos muito mais mal do que o bem. Porque a gente pensa que fazer o mal é só ir lá tirar a vida de outro, ou adulterar, ou fazer essas leis perante os homens, né, que pega nós. Não é isso só. As leis perante a Deus pegam nossos pensamentos, gente. E o pensamento nosso não é fácil para domar.
esse pensamento, porque ele é muito rápido, né? E a gente não sabe ainda fazer essas meditações mais prolongadas para conhecermos a nós mesmos. Quando percebemos, estamos fazendo um monte de besteira já. Por intermédio do quê? Por intermédio do pensamento. Pensou, pecou. Já está registrado dentro nos disquetes da consciência do corpo fluídico, que não morre. Esse corpo fluídico vai acompanhar o espírito pela eternidade. E tudo isso que nós fizemos está gravado nesse corpo fluídico, no cérebro do corpo fluídico. Porque se fosse no corpo físico, tudo bem, né? Ficava fácil. Você morria e acabava, né? O corpo se dissolve, daí acabava. Mas o problema é que nós temos um corpo ligado a esse, corpo perispiritual, que toda a humanidade da antiguidade já conhecia esse corpo. Todas as nações. Cada um dava um nome, mas todo conhecia esse corpo fluídico. Por isso nós temos que ler mais. Se temos misericórdia para com os nossos companheiros, nossos irmãos, recebemos misericórdia. É quem dá, vai receber. De quantos encontramos nos caminhos. Vamos receber misericórdia de quanto vamos encontrar no caminho. E a consciência das leis espirituais que os fazem respeitar os outros. Quem conhece as leis de Deus não faz mal para o próximo, porque ele sabe respeitar todos. É do dever de cada um corrigir as faltas de si mesmo, sem se preocupar com os erros, né? Sem preocupar com os erros alheios. Cada vida é um mundo. Cada um de nós é um mundo diferente, que pertence a cada um. Podemos ajudar aos outros pela força do exemplo, na sutilidade do próprio tempo. Nós vamos dar o nosso testemunho pelas nossas obras, gente, pelo nossos afazer, porque estamos fazendo, por nossos feitos. Por palavra, nós não vamos nunca conhecer ninguém. Palavra todo mundo fala, até os papagaios falam. Agora, fazer a obra do bem, abraçar o próximo, né? Tolerar o próximo, ajudar o próximo, aí é diferente. Esse é pelas obras que a gente vai, não pela fé. Eu tenho fé, eu tenho palavra, mas não faz nada, não ajuda ninguém. Como é que fé que vai ter? Que nem diz Tiago, com a minha fé, eu mostro o tamanho, com as minhas obras eu mostro o tamanho da minha fé. Agora mostra as tuas obras, com a tua fé mostra as tuas obras. Porque quem tem só fé não tem obra. Só fé não vai resolver. Nós temos que ter a fé e a obra junto. Podemos ajudar aos outros pela força do exemplo, na sutilidade do próprio tempo. Entendemos que a misericórdia é amor, que veste uma roupagem diferente, mas com os mesmos sinais de caridade, aliviando as criaturas nas duras provas da vida, nas frequentes lutas para as melhoras, para melhoras do espírito, dos espíritos superiores. Falo muito na indulgência. Ou seja, os espíritos falam nessa melhora espiritual, que nós temos que usar muito esse preceito da indulgência. Lutas para melhoras. Os espíritos superiores falam e nós ensinam essa indulgência porque eles são indulgentes para conosco. Passam por nós servindo, por vezes em diálogo, vivendo os conceitos ensinados e vivenciados por Jesus. Esses conceitos verdadeiros da caridade que Jesus nos ensinou. Mais tarde, certamente, faremos o mesmo. Com certeza, é a lei da evolução. Um dia não vai ser bom. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos apresenta muitas mensagens no seu farto arquivo de luz, em que muitos espíritos falam sobre a indulgência,
valorizando-a como uma das portas que mostra o amor de Deus, já vibrando no nosso coração, de que se expressa. Vamos lá. Não devemos somente esquecer as ofensas. Nós temos que esquecer, temos que esquecer as ofensas, mas não é só isso. É preciso também nós lembrarmos aqueles que nós ofendemos. Temos que esquecer as ofensas que se fazem para nós, nós temos que esquecer das ofensas que nós fizemos, pedir perdão também daquilo que nós fizemos. É recíproco. É perdoando para ser perdoado. É o dever do cristão semear o amor e a caridade, no lugar da violência, no lugar do orgulho e do egoísmo. Temos que mudar essa violência, esse orgulho e esse egoísmo. A vida da alma tem de se transformar em harmonia, harmonia em todos os sentimentos, e desta forma que nasce a felicidade, a ser feliz. Ser feliz é um estado da alma. A felicidade é o estado da alma que nós temos dentro de nós, né? Difícil de ser explicado, porque nós não temos nem noção ainda que nós podemos conquistar dentro de nós. Somente os sentimentos podem dela por notícias, pode dela dar notícia do mundo interno, que é o nosso mundo interior. Jesus veio à Terra mostrar os espíritos sinais da glória do Espiritismo, viver essa verdade e deixando como herança o Evangelho, para que possamos dar início à nossa transformação para a paz interna. Jesus não veio salvar nós, jamais. Ele veio trazer o Evangelho. O que é que nós ensinamos no Evangelho? Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a natureza, cuidar das águas, cuidar de tudo. Esse aí é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento. Porque é muito fácil, Jesus veio e morreu na cruz para nós salvar. É muito fácil. E nós, o que é que estamos fazendo? O que é que nós aprendemos de 2000 anos para cá? Principalmente se nós viéssemos numa encarnação só. Não ia aprender nada. Nós íamos encarnação para ir aprendendo com a sociedade, que a sociedade evolui também. Bem-aventurados os misericordiosos, que receberão misericórdia. Como é que você quer receber misericórdia se você não é misericordioso? Recebemos o que damos. Esta é a lei divina. Desta forma, ativamos o interesse de crescer a indulgência, de modo que ela se mude para o amor. Em nossas preces, pedimos ao Senhor para perdoar as nossas ofensas, compreendendo a lei da justiça. É que devemos fazer todos os dias, sempre desculpar os algozes, porque eles não sabem o que fazem. Quem ama encontra amor. Quem é benevolente encontra benevolência. Quem perdoa é perdoado, e quem dá recebe dádiva. Quem ilumina só anda no meio das claridades. Em toda a criação universal, as leis são iguais. Essas leis de Deus, essas 10 leis, é para todos os mundos que nós ainda temos em crescimento. Porque aí nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. As leis de Deus é importantíssimo para a nossa disciplina e nosso crescimento, não é? As leis são iguais. A diferença, quando existe diante das leis, refere-se ao crescimento espiritual, caminho de todos os espíritos, ordenado pela lei de justiça. A diferença está no nosso grau espiritual. Os espíritos são criados todos iguais, mas milhões de anos diferentes um do outro, porque Deus não criou tudo uma vez só, Ele está criando há milênios e está criando e vai continuar criando. Então tem espírito de todas as idades na Terra e em outros mundos, não é?
muito mais adiantado que o nosso. Deus está criando sempre. Só que nós estamos diferentes porque cada um cresceu mais, evoluiu mais, aprendeu mais, se aperfeiçoou mais. Outro ainda tão brutalizado, ainda não entende nada, nem faz questão de conhecer. Como que Deus vai fazer com esse filho dele? Vai dar o tempo que for necessário. Nós vamos e voltamos, e vamos e voltamos, e vamos apanhando, e vamos caindo, e vamos ficando doentes, e vamos pagando, sempre pagando com o mal, aquilo que fizemos de mal para o próximo. E aí um dia nós vamos aprender, puxa, mas eu não posso fazer o mal, só estou sofrendo. Daí ele vai descobrir que o sofrimento dele é o mal que ele está fazendo, para ele mesmo e para os irmãos. A indulgência nos mostra outras qualidades que devemos despertar-nos, nosso mundo interno, despertar dentro de nós essas qualidades que nós temos milhares para despertarmos ainda, né? No mundo interno, de nós mesmos. Somos os beneficiados, conhecemos, que colhemos o que plantamos, sempre colhemos o que plantamos. Eu quero dizer para os nossos irmãos que o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso aprimoramento está dentro de nós, gente, não está fora. Quem faz o mal para nós não está fazendo para nós, está fazendo para eles mesmos. Tudo que eu fizer para o meu próximo, eu estou fazendo para mim, não estou fazendo para ele. Ele nem vai, talvez, receber as nossas injúrias, nosso ódio. Agora, nós já plantamos dentro de nós. Essa é a nossa semente que nós estamos semeando. Aonde? Dentro de nós, dentro da nossa consciência, que não vai morrer com o corpo, que vai continuar. E quando nós vamos orarmos também, nós temos que orar em qualquer lugar na terra, em qualquer momento. Não precisamos, o Paulo falou que Deus não habita em casa feita por mão de homem. Dentro dos templos, Deus não está em todo lugar, mas não está lá porque é o templo que fizeram para adorar a Deus. Deus se adora em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer momento, tanto aqui como no mundo espiritual. Jesus não ensinou a mulher samaritana, quando ela pediu, mestre, quando ela teve aquele diálogo com a mulher samaritana, lá na beira do poço de Jacó, o que é que Jesus, quando a mulher falou assim, eu sei que você é profeta. E Jesus se identificou para ela que ele era o profeta, ele era Jesus. Poucas pessoas que Jesus falou que era ele, Jesus, mas para a mulher samaritana ele falou. Olha o grau que essa mulher já tinha, não é? Teve um diálogo muito longo com essa mulher. Ela fez uma pergunta muito importante para Jesus. Mestre, eu sei que você é de Deus, que você vem da parte de Deus. Aonde se deve orar então para Deus? Onde nós devemos orar para Deus? Nossos pais disseram que nós tínhamos que orar aqui, os samaritanos, aqui no templo de Carazim. Outros ensinam que nós temos que orar lá no templo dos judeus, na lamentação lá dos judeus, lá no templo dos judeus. Aonde nós devemos orar então? É lá no templo dos judeus ou aqui no samaritano? Aonde? Jesus falou, mulher, a hora já chegou. Os verdadeiros adoradores, que somos nós, cristãos, espírita, adorarão em espírito e verdade. Ora em secreto. Quanto mais silêncio, mais nós vamos se comunicar com Deus, mais nós vamos chegar mais perto do Criador. Com mais silêncio que tiver ao redor de nós, porque nós vamos comunicar com Deus pelo pensamento. Ele é secreto, ele vai nos ouvir em secreto. Como ouvir em secreto? Não é a nossa voz, nem o nosso olhar, é o nosso pensamento, que nós vamos chegar nas imensidão do espaço, não é? É com o pensamento. Então, para orar, temos que orar em secreto. Entra no teu aposento, no teu quarto, e ora em secreto. Que antes que você vai pedir para Deus, Ele já sabe o que você precisa e vai te ajudar, na medida que aquilo que você precisa também. Porque às vezes nós pedimos coisas que nós não estamos precisando e nem merecemos. Por isso nós pedimos para Deus, e Deus vai dar aquilo que nós precisamos. Então não precisa em templo nenhum para rezar. Não precisa. Jesus falou que a mulher mais ensinou que nós tínhamos que orar em qualquer lugar. Nós podemos orar dentro do nosso lar, no nosso leito, no nosso trabalho, no trânsito, podemos levar um pensamento a Deus, onde nós estivermos, no trabalho, em todos os lugares, gente. Os espíritos que estão nos umbrais,
eles não sabem orar. Mas o dia que eles tiver a humildade de buscar Deus, a Jesus, lá onde estiver, eles vão ser atendidos lá também. Eles não vão deixar de ser socorridos, onde estiver. Porque para fazer oração a Deus, não importa onde esteja. Pode estar no fundo dos umbrais. Mas o teu pensamento vai chegar nas esferas superiores. Então nós vamos recorrer a Deus quando nós precisamos. Porque Deus está dentro de nós, gente. Está em torno de nós. Deus está na pedra, está na natureza, está em toda parte. As energias de Deus estão em toda parte. E de Jesus também. E os Espíritos guardiões estão aí para nos ajudar. Né? Com a permissão do nosso Pai Celestial. Deus deu a cada filho dele aqui na Terra, sabendo que nós não ia andar sozinho mesmo, porque nós não temos condições. Ele botou um anjo, um espírito mais evoluído que nós, para nós acompanhar desde o nascimento além túmulo. E talvez em outras vidas, esse anjo veio acompanhando várias vidas, tanto que ele gosta de nós. Nós, ao invés de pedir para ele, vamos pedir aonde? Para outras pessoas que têm mais pecado do que nós, que erram mais do que nós, que não respeitam pela voz muito alta, né? Som muito alto. Isso aí, os espíritos superiores vão vir até nós? Não vão. Quando o Chico Xavier se apresentou lá na TV Tupi, há muitos anos atrás, que ele foi fazer uma conferência lá na televisão, tinha muita gente lá. O que ele pediu quando ele começou? Ele pediu silêncio. Por favor, meus irmãos, se vocês respeitar essas palavras e quiserem aprender, façam silêncio. Quanto mais silêncio vocês fazerem, mais facilidade o Espírito de Emmanuel tem para falar por meu intermédio. Precisa de silêncio, gente. Nós fizemos mediúnicos, nós sabemos disso. O silêncio é tudo. Por que Jesus se retirava quando ia orar? Ia para os campos, ia para as montanhas, lá na beira-mar, longe dos movimentos. Por quê? Para se conectar com Deus, gente. Com a natureza. Os apóstolos se recolhiam também quando iam orar. Por quê? Não dá para orar com barulho. Como é que você vai concentrar com barulho? Não tem jeito. Você tem que ficar bem sensível, bem tranquilo, bem sereno, né? Desligar desse mundo terra a terra no momento, desse barulhão aí, né? Conferir. Quanto mais silêncio, melhor. Muitas das vezes, quando tem muito barulho que eu vou fazer oração, sabe o que é que eu faço? Eu boto 2 tampãozinhos no meu ouvido. É um cachorro acuando aqui, é outro lá, e é barulho aqui, outro. Sabe o que a gente faz? Eu boto um tampãozinho no meu ouvido. Outros não oram com a gente, vão falar muito alto. Bota um tampãozinho no ouvido, né? E daí você vai se conectar com Deus com muita facilidade. Nada vai te atrapalhar. Por isso que a madrugada é um dos melhores horários que tem de orar, é madrugada também, porque está todo mundo em silêncio. Né? Aquela correria do ser humano está tudo recolhido, estão tudo no mundo espiritual. O corpo está repousando, eles estão no mundo espiritual. Aqui fica um silêncio aqui também. E a atmosfera fica mais livre, o contato fica mais fácil. Então nós temos que aprendermos com os hindus, que são a nação que muito sabe concentrar e meditar. Muito tempo eles meditam. E nós aqui no Brasil meditamos muito pouco, porque nós temos tempo para correria para todos os momentos, mas para parar para meditar, para pensar em nós mesmos, buscar Deus no nosso coração, nós não temos quase que tempo, né, gente? E vamos atrás daqui, dali, atrás, vou colar. Não, gente, aonde você estiver. Você vê que coisa boa. Hoje, eu não vou mais nas casas espíritas, praticamente fazer. Eu fazia muito. Uns 20 anos atrás, 15 anos, 30 anos, é muito fazer evangelho nas casas espíritas aqui na região. Num círculo de uns 100 quilômetros, 120 quilômetros, que nós atendia pela URI daqui da cidade. Hoje eu não vou mais nas casas espíritas. Não preciso. Tudo que eu preciso tem em casa. Eu tenho muitos livros, mas muitos livros. E tenho a internet, gente, que eu posso buscar os conhecimentos
com uma facilidade incrível. E tenho a família por orarmos junto. Jesus não falou, onde tiver 2 ou 3 pessoas, estarei junto? Nós se unimos às vezes com os vizinhos aqui, estudamos juntos. Que bom que os vizinhos se reúnem, que não precisa gastar com lotação, não precisa perder muito tempo. Se une mais perto. Vamos se entrelaçar mais, se conhecer melhor. Essa vai ser a programação do futuro na Terra. Os vizinhos vão se amar, vão se encontrar, vão trocar ideia, vão estudar junto, porque os livros estão nas nossas mãos hoje. Ninguém pode reclamar mais por falta de conhecimento e de livros, porque nós temos mãos cheias à nossa disposição. Que Deus nos abençoe, muito obrigado, uma boa noite a todos, compartilhe se quiser, né? Se gostar de algumas frases, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Tudo que eu estou falando aqui é para a nossa felicidade, para o nosso progresso, para um amanhã, quando deixar o corpo físico, sair daqui com mais tranquilidade. Que Deus nos abençoe e um beijo no coração de todos.